Aprende a negociar, a conversar com as pessoas, porque isso é uma habilidade que o pobre às vezes não tem, justamente porque ele está tão confuso com a pobreza, a crise financeira às vezes cria um estado emocional afetado no pobre, que ele realmente fica chateado, depressivo, raivoso, confuso, mas você nesse momento, quando você está fudido que você precisa ter clareza, né? Seria pra começar. Fui demitida, finalmente. Vocês devem estar se perguntando, porque todo mundo que eu falo que eu fui demitida, quando eu falo que fui demitida com um sorriso no rosto, as pessoas perguntam, por que você tá feliz? É porque geralmente quando eu sou demitida, tipo, isso vem depois de um longo processo de eu insatisfeita com o lugar onde eu tô. Qualquer que seja o motivo, seja motivo pessoal ou de trabalho mesmo. E aí a demissão vem como uma forma de eu conseguir seguir em frente, né, na minha trajetória profissional, só que sem perder os meus direitos de CLT. Então, aí eu consigo ter, né, acesso a seguro-desemprego, acesso à rescisão e fico liberada para estar atuando numa posição melhor, né? Que é melhor tanto para mim quanto para a empresa. Mas para quem não sabe, assim, eu sou artista, mas eu sou tipo Clark Kent. Tipo, de dia eu sou analista de mídia e de noite eu sou artista, né? Às vezes a minha cabeça, o meu modo operante, ele muda. Mas eu tenho essa dupla atuação, que são duas coisas que eu gosto. Meu trabalho como analista de mídia é uma coisa que eu não considero algo que eu tenho que sacrificar pra... Sabe assim, tipo, eu faço isso porque... Assim, não, eu acho que, tipo... É legal, tá ligado? Eu me divirto fazendo, porque eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto também de estar engajada ali com o resultado dos clientes, essas coisas. Mas, infelizmente, para você ter dinheiro, né, ganhar dinheiro nessa área, você tem que às vezes submeter a clientes que não são lá uma maravilha, ou até agências que são um pouco difíceis, mas de todo modo, até quando você encontra um trabalho que é legal, tem todas as coisas, todas as questões de regras e padrões e tal, nunca você consegue ser realmente super flexível, né? Então isso é completamente incompatível com o meu trabalho independente de artista, que é uma coisa que você também precisa estabelecer regras e consistência, mas é muito mais solto, muito mais livre, é muito mais baseado na sua habilidade de conseguir pensar alto, né, sua criatividade, mais do que um resultado imediato. Então, o trabalho como artista é similar a construir um negócio. Quando você é dono do seu próprio negócio, você está pensando muito mais em termos de investimento, longo prazo, e o retorno que você tira de construir aquilo, do que de um salário, né? Então, acho que como seria isso, né? Uma pessoa que está trabalhando para uma empresa e construindo uma empresa ao mesmo tempo, né? Enfim, aí eu fui demitida. E eu tive uma revelação espiritual, eu tive um contato espiritual, assim, foi uma experiência espiritual, né, esse processo de demissão, porque veio muito assim, eu já estava insatisfeita, não vou falar da empresa ou enfim, não vou entrar em detalhes, porque eu acho que não cabe, porque não é uma questão disso, até porque assim, não é uma empresa específica, né, toda uma cultura corporativa. Mas eu estava super insatisfeita e a diferença de agora para um ano atrás é que agora, além de eu ter já 32 anos, então tipo, eu tô sentindo o peso da idade, as decisões que eu tomo, tanto de ficar ou de sair num certo lugar, tanto de falar ou não falar com alguém, todas as decisões que eu tomo, elas acabam tendo um peso muito mais grave do que tinham quando eu tinha 22. Então, eu perder um ano da minha vida fazendo algo que eu não gosto com 22 não significava a mesma coisa que eu perder um ano da minha vida fazendo algo que eu não gosto, ou estando num lugar que eu não gosto, agora com 32, né? Então eu me tornei, assim, com a idade, depois do meu retorno de Saturno, muito mais exigente, muito mais seletiva, né? Com o modo como eu vou... como sempre, o barulho na rua, vocês vão entender, né? Eu tava tentando gravar de noite, né? Um episódio de podcast de noite, assim, tarde da noite, tipo... sirene e tudo, enfim. Mas eu percebi que eu tenho me tornado muito mais exigente com isso, né? Exigente e reforçando essas preferências. Eu entendo perfeitamente que, tipo, isso me coloca numa posição onde as coisas ficam mais, digamos, escassas, as opções ficam mais escassas, mas ao mesmo tempo faz com que eu, tipo, fique mais fácil também para eu encontrar o que eu quero, né? Porque se eu já elimino na entrada coisas que eu não quero, eu não preciso ter que lidar com isso lá na frente, né? Quem me conhece sabe, tipo, que eu às vezes peco justamente por isso, né? Por expressar as minhas preferências em excesso. Então,
eu quando entro numa empresa, para mim é muito mais um processo de tipo conhecer a empresa, a cultura da empresa, entender aquilo, né, e como eu posso me adaptar àquilo, do que dizer o que é que eu gosto ou não. Então eu fico ali absorvendo aquilo, fico vendo, administrando, tal, vendo qual é que é. Mas se realmente eu percebo que não tem encaixe, então eu vou falar, então, isso pra mim assim não funciona dessa forma, eu não consigo dessa maneira, tem como a gente fazer dessa outra maneira? Não, então tá, então tchau. Então me demite aí, por favor. Porque, e é muito isso, assim, aí esse processo foi isso, né? E, na verdade, é um pouco mais que isso. Tem algumas questões assim. A empresa mudou para. Era remoto, mudou para híbrido. Então eu já ia sair por conta disso mesmo, né? Mas aí o processo foi acelerado por isso, porque eu falei, tô super insatisfeita com essas coisas e aqui está o modo como eu gostaria de fazer. Você já gostaria de fazer dessa forma? Não? Então tchau. Então me demite, por favor. E aí por que é um processo espiritual? Porque me colocou nessa posição de eu, tipo, avaliar mesmo, né? O que era prioridade para mim, o que era importante para mim. E aí eu precisei sair da minha cabeça e do meu corpo, da minha carne e ir pro meu coração. E aí nessa busca assim de tipo, tá, já entendi, eu não quero fazer isso, mas tipo, é importante que eu segure minha onda por um tempo. E por alguns meses eu falei, não, é importante que eu segure minha onda por um tempo, porque eu ainda não tô em posição de sair sem que isso. Assim, se eu tivesse que sair, eu ia sair. Mas, tipo, eu não tô em posição de sair sem que isso crie um transtorno na minha vida, né? Então eu fiz as contas, puxei minha calculadora, fiz as contas, vi, tá bom, com o tempo que eu tô na empresa, com o tanto que eu tenho na minha poupança, com o que eu pretendo fazer no ano de 2025, né? Que eu tenho vários projetos que eu quero financiar nos anos de 2025, quando que eu posso sair da empresa, né? E aí eu fiz as contas e eu vi que, tipo, a partir do dia tal, eu já confortável para mim sair. Então eu segurei a minha onda até o dia tal. Aí depois do dia tal, eu voltei aqui e consultei meu coração. Eu falei, e aí? O que é, né? E aí nessa consulta, nessa pesquisa, nesse alinhamento, eu falei muito com Deus. E eu entendo. Ai, Deus, tá bom, eu sei, vocês todos são ateus. Todo mundo é ateu, todo mundo que tá aqui nesse canal provavelmente é ateu. Tanto porque, enfim, né, que você é meu amigo, chance de que você é um desviado da sociedade, que você é um marginal, que você é uma pessoa meio assim fora do caminho, que você tem uma prática ali pagã, alguma coisa do tipo, né? Então, tipo, eu tô acolhendo você, bem-vindo ateu, bem-vindo pessoa que é anti-Deus, que odeia a igreja, odeia Deus, que tem trauma de igreja. Eu tenho uma amiga queridíssima que tem trauma religioso, porque ela foi criada de uma forma muito repressora, né? Aliás, tem alguns amigos que têm esse histórico. Então, assim, eu entendo que a palavra Deus é um trigger warning para muitas pessoas. Mas eu queria também que você me entendesse de onde eu tô saindo, né? Porque assim, eu tenho o meu contexto eu fui criada no budismo, depois eu cresci, depois de mais velha, né? Eu virei ateia, eu não tinha associação a nenhuma religião, nenhuma prática religiosa. E aí depois, um pouco mais adulta, comecei a voltar a ter uma prática religiosa, muito porque eu voltei a praticar meditação, outros tipos de meditação, né? E aí isso me colocou também no contato com algumas práticas religiosas. E aí eu voltei a pesquisar, assim, um pouco de uma forma menos absorvendo algo que alguém me deu e mais interessada sobre coisas que poderiam me colocar me fazer ficar alinhada, né, integrada, não ser só corpo, só matéria. E aí muito da coisa da bruxaria e do esoterismo veio nisso também. Então, de uma certa forma, o meu contato com Deus, a minha conversa com Deus veio por conta da bruxaria e do esoterismo, né? Interessante, que por influência do meu amigo, que é bruxo, né, e ele tem ali uma prática também bem legal com bruxaria, e aí eu fui aprendendo, assim, o modo como ele existia no mundo e a relação que ele tinha com os elementos e tudo. Eu admirava, então eu falava, tem alguma coisa aí, né? E aí isso me fez reconectar com a minha intuição, me reconectar com o meu coração e perceber que a gente é muito mais do que matéria. E aí, eventualmente, né, assim, você ter algumas pessoas chamam de universo, chamam de energia maior, de deusa, de não sei o quê. Mas eu chamo de Deus porque eu acho que é mais fácil, porque é um símbolo que está já carregadíssimo, assim. As pessoas já colocaram muita intenção nesse símbolo, né? Então eu penso Deus como esse ícone, esse símbolo, né? Essa imagem super poderosa que existe. Eu, tipo, literalmente acredito, não é como se fosse assim, isso aqui. Não, eu literalmente acredito que existe. Deus, eu te descrevi certo, Deus? Espero que sim. E aí, e aí, tipo, tá ligado? Eu conversei com ele, eu falei assim, cara, Deus, olha, eu vou respeitar a sua vontade, eu vou respeitar o seu tempo, porque eu sei que tem coisas que você tem situações que ele me faz passar, né? Me orienta lá a passar, toca no meu coração pra passar, que inicialmente eu não entendo e acho que eu não vou aguentar, mas quando eu saio do outro lado, eu fico, caralho, foi literalmente muito importante que eu tenha passado por isso, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria
tido metade das habilidades que eu tenho hoje, tá ligado? Das boas habilidades que eu tenho hoje. Então eu confio no rolê dele, né? Só que eu falei, pô, se for da tua vontade, faz eu ser demitida logo, Deus. Porque assim, essa expectativa de quando que eu vou ser demitida, eu ia ter que ficar aguentando essa, sabe, essa dinâmica que não é justa, não é correta pra mim, que não tá fazendo bem pro meu coração. Então assim, faz com que eu seja demitida, porque aí também se eu for demitida antes do que depois, eu saio num bom tom, né? Eu não preciso sair brigada com ninguém, eu não preciso sair chateada com ninguém. Porque é isso, saca? Tipo, eu acho que tem essa coisa também, mesmo que se eu não fosse demitido e em algum determinado momento eu ia sair, mesmo que eu fosse perder os meus direitos. Porque a última coisa que eu ia permitir é que eu saísse de um lugar assim com o meu coração pesado, ruim, sabe? Eu já fiz isso e não recomendo, gente, de boa. Vale mais você meter o pé com uma na frente e outra atrás e preservar o seu coração do que você tentar preservar R$ 10, R$ 20 a mais no teu bolso e ficar fudido, ficar meses fudido. Não vale a pena, não vale a pena. Então eu tava orando pra Deus, né? Falei, Deus, por favor, eu já procurei no meu coração, eu já vi que meu coração tá alinhado com esse novo caminho, que eu quero ter esse momento para investir no meu trabalho artístico, que eu tô apta a isso agora. Eu já aprendi bastante coisa com os projetos que eu iniciei em 2024, criei parcerias muito legais com os projetos que eu iniciei em 2024. Minha cabeça, minhas possibilidades, elas são muito maiores, muito mais amplas do que jamais foram. Eu tô num momento super propício para que esses projetos aconteçam. E parte do que tá me distraindo, né, tá servindo como distração, essa coisa, né? Então eu gostaria de que você me liberasse, assim, se for de sua vontade. E aí eu orei pra ele, né, fiz essa oração ontem à noite, tipo, eu vou respeitar o seu tempo, mas se for antes vai ser melhor do que se for depois. Fui dormir meditando sobre isso ainda também, né? Quando é de manhã, hoje de manhã, aí eu me deparo com a demissão. Então eu fiquei assim, obviamente a demissão tem muito mais coisas além do pedido que eu fiz, né, na noite anterior. Mas não é bonito isso, essa... sei lá, eu achei, tipo, tão mágico, tão especial, esse timing, sabe? E eu falei, caramba, eu ia xingar, mas eu não vou xingar agora não, porque volta, a partir do resto do vídeo eu não vou xingar. Porque é isso, cara, eu fiquei assim, Deus, você existe mesmo, sabe? E não só você existe mesmo, como você é bom pra mim, porque Deus, porque é isso também, né? Deus não ama todo mundo, ele não é amigo de todo mundo. Mas eu tive, ao longo da minha vida, várias comprovações de que Deus é meu amigo, tá ligado? Igual de mim. Não tô falando isso no sentido de tipo, ai, Deus é meu amigo, mas não é o seu. Era no sentido de assim, se você tem essas confirmações e essas. Saca? Você vê que, tipo, caraca, eu sou Team Deus. No sentido de, tipo, a gente tá alinhado junto no rolê, tá ligado? Apesar de todos os meus pecados, apesar de todos os meus problemas, a gente tá alinhado no mesmo rolê. Ele tá no mesmo time que eu, cara. E tipo, porra, é muito bom, né? Mas os aprendizados, né, que eu tiro disso. Eu acho que o número 1 é você ter uma clareza do que você tem de recursos disponíveis para você. Porque parte de você se colocar... Primeiro, parte de você aceitar uma proposta de emprego, aplicar para uma vaga e aceitar uma proposta de emprego é entender o que você precisa e o que você tem, né? Então, se você está na casa dos seus pais, com tudo pago, e você não tem experiência no mercado de trabalho, então você está mais disponível para aceitar vagas de emprego que pagam menos, por exemplo, que paga tipo menos que um salário. Se você é uma pessoa que não tem esse apoio ou tá com dívidas e tal, então talvez você procurar emprego de um salário não faça sentido. A conta não bate, né? E eu acho que isso também é uma coisa que falta muito, assim, que eu desenvolvi com o tempo. De entender que não é pegar qualquer coisa. Não é a primeira coisa que aparecer. É o que faz sentido de você pegar. Porque é muito fácil pro pobre, quando o pobre tá fudido, ele pensar, caraca, eu tenho que aceitar qualquer coisa, porque é a primeira coisa que apareceu. E em alguns momentos, assim, faz mais sentido você segurar a tua onda e não ter dinheiro por um tempo, mas ficar disponível para uma oportunidade que vai resolver o problema, do que ficar pegando qualquer coisa e se exaurir e nunca realmente fechar a conta, né? Então, para isso, assim, eu acho que tem coisas que você pode fazer no meio tempo, ao invés de assinar contrato com uma empresa que vai te pagar um salário que não vai resolver o seu problema. Você pode vender coisas que você tem dentro de casa. Tipo, não é vender, tipo, a sua mãe, né? Mas se você tem 2 TVs, vende uma. E TV não é uma coisa que é muito difícil as pessoas terem. Às vezes tem uma TV velha porque substituiu por uma nova, né? Vende a TV velha, bota na LX pra tirar um dinheirinho pra já comprar um arroz, uma coisa, sabe? Pra essa semana pra você não passar fome, tá ligado? Aprende a negociar, conversar com as pessoas.
Porque são habilidades que o pobre às vezes não tem, justamente porque ele está tão confuso com a pobreza, a crise financeira às vezes cria um estado emocional afetado no pobre, que ele realmente fica chateado, depressivo, raivoso, confuso. Mas você nesse momento, quando você está fudido que você precisa ter clareza, né? De saber se comunicar. Então às vezes é uma questão de você saber conversar com a pessoa, explicar a sua situação, pedir mais um período até antes dela começar a cobrar o seu aluguel de novo, renegociar a sua dívida de aluguel, talvez conversar com os vizinhos para que eles possam te ajudar a fazer uma vaquinha para você pagar a sua conta de luz, para você não ficar sem luz. Porque qual é o meu ponto? Porque às vezes as pessoas elas pulam num projeto e se comprometem com uma empresa, se comprometem com um contrato, porque é o primeiro que apareceu, mas não vai resolver teu problema. Então, tenha clareza do que é que você precisa. Se você está num momento da sua vida que você precisa de um emprego que vai te dar satisfação profissional, então priorize isso. Se você está num momento da sua vida que você precisa de um emprego que vai te dar X quantidade de dinheiro, então priorize isso, né? E foi isso que eu fiz também. Eu tô no momento em que eu tô priorizando paz de espírito. Eu quero estar numa empresa onde eu não vou ter que acordar de manhã, ter que ficar me defendendo contra cliente que tá inventando mentira contra mim. Eu quero, poder fazer o meu trabalho de forma tranquila, da minha casa, de boa, sem precisar ter que ficar pegando ônibus, correndo, desesperada no metrô porque eu tô atrasada, porque eu vou chegar às 9h01 e vai chegar às 9 horas, e aí eu vou ser descontado. Eu não quero isso. Eu quero, sentar aqui, pegar meu café, fazer o meu trabalho tranquilo, sabe? De pijama, fazer o que eu tenho que fazer e sem microgerenciamento. Porque eu tô numa altura do meu campeonato em que eu já sei da minha capacidade de execução, né? Então tem coisa que eu sei que eu não consigo e tem coisa que eu sei que eu consigo. Então aquilo que eu consigo é o que eu tô ofertando, né, pro mercado de trabalho. Então pra mim, minha prioridade hoje é a paz de espírito. Então mesmo se você tiver um salário assim incrível, nossa, o melhor salário do mercado, mas você não tiver, se você tiver, me atrapalhando na minha vida, se eu desligo o computador e ainda tô pensando em você, game over, eu não quero trabalhar pra você. Então, você tem que ter essa clareza, entender o que é que você tem para ofertar e o que é que você precisa receber, né? O que você tem de recurso, o que é que tá faltando para você. Que aí você consegue tomar decisões melhores, até a decisão de, é essa hora de eu sair da empresa ou ainda não tá na hora. Esse é meu primeiro aprendizado, né? Ter clareza sobre as coisas ajuda você a tomar melhores decisões. E aí o meu segundo aprendizado é, se manter honesto, mano. Se manter honesto. E honestidade não tem a ver com você sair falando tudo que você pensa. Eu tive que aprender. Isso é uma coisa que eu tive que aprender a duras penas, né? Ai, Deus tá me iluminando para que eu possa seguir meu caminho aqui. Mas isso é uma coisa que eu tive que aprender a duras penas, porque eu achava que ser honesto era falar tudo que vinha à minha cabeça. E eu percebi que às vezes honestidade tem mais a ver com você criar o efeito que você precisa que seja criado do que você falar as coisas, né? Tem aquela coisa de, dizer A pra que a pessoa entenda B, tá ligado? Você tá querendo dizer B, mas se você dizer B, a pessoa vai entender A. Então você diz A, que aí a pessoa vai entender B, tá ligado? Porque às vezes fala assim, esse é o meu jeito, é assim que eu sou. Mas às vezes isso não é honesto, às vezes não é você, não é o seu jeito, é você reagindo a alguma coisa que fizeram com você no passado. E aí você tá chegando nessa situação agora, com essa, é o meu jeito, mas não é. E às vezes pra você ser honesto com você tem que mudar a forma como você é, como você se apresenta, tá ligado? A sua identidade. Então às vezes é isso, mudar a sua postura também, você rever o modo como você faz as coisas. E tem coisa que não, tem coisa que infelizmente você é isso aí, e pro bem e pro mal, né? E aí você também tem que saber ser honesto e entender onde é o seu lugar. Talvez aqui não seja o seu lugar. Então aí você vai ter que ir se movendo, né? E por vários motivos, principalmente pelo primeiro, que é você entender o que é que você tem disponível, o que é que você precisa agora. Você ter essa clareza faz com que você entenda o que faz sentido de manter, o que não faz, o que é o do seu coração mesmo. E quando é a hora de honrar o seu coração e quando é a hora de honrar as suas necessidades materiais, porque você, principalmente se você é uma pessoa que tem gente dependendo financeiramente de você, talvez às vezes não possa tomar essa decisão agora, talvez você tenha que esperar, talvez você precise de um pouco mais de estratégia, né? Então, acho que você consegue fazer tudo que você quer desde que você tenha estratégia. Por isso que é bom você não ter preguiça de colocar a cabeça para pensar, ter um caderno para rabiscar as coisas. Eu tava ali rabiscando contas, pegando calculadora, fazendo conta, porque é justamente ter estratégia, ter essa clareza para permitir que você fique liberado para fazer as coisas que o seu coração manda, né? Porque se você tá num ambiente confuso e aí você fala, eu vou fazer o que o meu coração manda, geralmente seu coração vai mandar você fazer coisas confusas também, porque você vai estar reagindo. Mas se você tem uma estratégia, você tem um plano, você tem uma parada bem desenhada, então essas paradas que o seu coração vai falar, elas vão naturalmente serem guiadas num caminho que é mais promissor para você. Então essa foi a lição que eu aprendi. Número 2, se mantenha honesto.
Se mantenha honesto, mesmo quando essa honestidade te mandar fazer coisas que não são o que você imediatamente faria, né? Mas nunca minta, nunca, tipo, tenta... Ai, a pessoa tá gritando ali. Nunca tente fazer coisas que não são você, que não vão te levar pro caminho que você quer. Ah, eu quero ter esse caminho aqui, essa coisa tá me levando pra cá. Então não vai. Não vai, sério, não vai. Mano, mora na rua, mas não aceita. Não aceita dinheiro em troca de você se degradar, a sua moral. Não aceita dinheiro em troca de você se desviar do seu propósito. Não aceita, porque não vale, dinheiro nenhum não vale. Nossa, e se você tem filhos, então, mais ainda, porque seus filhos vão ver. Os seus filhos não vão ver que você tá comprando, sei lá, McDonald's, não sei o quê. Seus filhos estão vendo que você tá chegando em casa estressado. Seus filhos vão ver que você tá se degradando, tá se humilhando. Seus filhos vão ver que você tá abandonando os seus sonhos. É isso que eles vão aprender, é isso que eles vão computar na cabeça deles, né? Agora, se você, tipo, ter estratégias pra contornar a situação, seus filhos também vão ver isso. Eles vão ver que você tá... Caraca, meu pai é um cara que foi lá, virou camelô, largou o emprego dele, daquele chefe escroto, virou camelô. Não tô falando que eu não tô... Eu também quero que fique a impressão de que a minha experiência foi assim, ó, horrível, péssima. Não. Mas eu tô usando isso como exemplo, né? Porque eu já tive experiências péssimas antes, né? Anteriormente. E às vezes é isso. Às vezes é você largar o emprego que todo mundo acha que é muito bom. Mas, pô, pra virar camelô, pra virar não sei o quê. Mas porque você tem essa... Eu tava olhando pra cá. Porque você tem esse foco, né? De tipo, eu prefiro me manter honesto do que aceitar esse tipo de dinheiro. E seus filhos também vão ver isso. As pessoas à sua volta, elas vão ver isso, sabe? Elas vão ser inspiradas por isso. Então, assim, se manter honesto no seu coração. E a terceira coisa que eu aprendi, gente, que é a melhor de todas, sejam CLT. Não aceitem trabalho PJ, não aceitem projeto PJ, a menos que vocês tenham a intenção realmente de ficar pouco tempo e tirar ganhar o máximo possível por um curto período de tempo, né? Então, um projeto rápido, assim, uma coisa temporária, aí beleza. Mas se você tem a intenção de criar um relacionamento com a empresa, porque, por exemplo, quando eu entrei nessa empresa, eu falei, essa é uma empresa que talvez eu possa ficar aqui vários anos, né? Então, vamos lá. Então, até que eu não tive nem pressa de aprender tudo sobre a empresa no primeiro ano, porque eu tinha essa ideia de que era uma empresa que eu ia ficar vários anos, ia ficar pelo menos uns 5 anos ali na empresa, né? Então, quando você tem essa postura de tipo, eu quero entrar nessa empresa porque eu quero, enfim, ter um trabalho, ter um vínculo de trabalho com essa empresa, não aceite PJ. Tô falando pra você, não aceite PJ. Pega CLT. Você não vai sair que nem um coitado, você não vai sair que nem um cachorro vira-lata. Você vai ter alguma segurança, você vai ter alguma proteção e você vai ter tempo hábil para colocar rearranjar os seus pensamentos, né? E seguir para a próxima oportunidade. Então, assim, CLT, gente. CLT é a rede de proteção que a gente tem. Porque é sério isso de endividamento e de, tipo, às vezes as pessoas se afundarem num poço, né? Que elas não conseguem sair. Isso, às vezes, acaba realmente atrapalhando você seguir em frente. Porque a demissão, ela sempre há uma oportunidade de você seguir em frente. Ela não é, tipo, o fim. Oh, meu Deus, acabou o meu mundo. Tipo... Tá, mas é igual a carta da morte no tarô. Acaba uma coisa, mas começa outra, né? Então a demissão ela é sempre uma oportunidade para você se liberar de uma coisa que não funciona mais e ir para a próxima. Mas se você tá num buraco, endividado, sem rumo, fica difícil. Você às vezes sair dessa e ir para a próxima. Então o CLT ele te dá esse respaldo de que você vai ter alguma coisa ali pra te garantir, né? E então assim, CLT, gente. CLT, não aceitem trabalhar de outra forma. Contrato de bocas, essas coisas assim. Saiba que você tá inseguro nesse sentido, né? Então eu sempre reforço, não aceite contrato de PJ se você pode aceitar CLT, mesmo que isso signifique uma redução do seu salário, porque compensa. É por isso que eles estavam lá com os bolsonaros lá conversando, lá os bolsominions conversando sobre como reduzir os benefícios do CLT, porque eles sabem que aí isso empodera o trabalhador. Ele fala, porra, o trabalhador agora ele não precisa mais aceitar o meu assédio moral, o trabalhador agora não precisa mais ficar se sujeitando a essas humilhações, porque ele pode sair e pedir um seguro-desemprego, tá ligado? Que isso, que absurdo. Não, peraí, vamos lá, o trabalhador pode agora tirar 30 dias de férias assim direto e ter um descanso, um repouso pra cabeça dele. Não, eu não quero que ele tire 30 dias de férias direto, porque ele vai voltar aqui descansado e feliz. Eu não quero que ele volte descansado e feliz. Eu quero que ele volte tipo mais tenso do que ele estava quando ele saiu, porque aí eu consigo explorar ele melhor. Então eles vão lá e confabulam para tirar os nossos direitos. E tem um motivo para isso, porque isso realmente é poderoso, empodera a gente mesmo. Então se você, ainda mais você ser que é uma pessoa que tá aí nesse movimento, né, uma pessoa que tá tipo não tem
amarras com nada e se precisar sair, sai. CLT é super importante para assegurar esses seus direitos. Então eu acho que é isso, a minha experiência espiritual aqui com... Ai, iluminada com a minha demissão. Peço desculpas aí pela luz ruim, pelo barulho na rua. Mas é porque eu acho que é isso. Por vezes é uma questão de você compartilhar com as pessoas aquilo que você aprendeu para que... Enfim, né? Para que esse conhecimento se multiplique ao invés de ficar estagnado só com você, né? E é isso. Espero ver vocês logo mais em breve. E se você acabou de ser demitido, gente, foco, pra frente que se anda. Conversa com o Papai do Céu, que ele vai te ajudar. Pede clareza nele, né, pra sua cabeça, que ele vai te ajudar. Com certeza. Que aí você porque ele é um cara receptivo. Mesmo que você seja alinhado com o diabo e você quiser se alinhar com ele, ele não vai guardar ressentimento. Então, conversa com o Papai do Céu pra te iluminar, que ele vai te iluminar, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.